Prontinho. Começou a gravação? Posso apresentar? Pode ir, Cláudia. Começou. Por favor. Ok, obrigada. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Eu espero que todos estejam bem. Agradecemos a presença de todos vocês. Nós estamos iniciando a nossa transmissão, onde a professora Carla vai apresentar o tema Mudanças Climáticas e Biodiversidade. Sumiu a voz. A voz da Claudiane. Renê, você tá aí? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ótimo. Renê, você também parou de ouvir a Clau? Parei de ouvir a Clau. Só um minutinho, Carla. Tá. Então, Vamos fazer. eu vou te apresentar e nós começamos, né, pelo adiantado da hora. Combinado? Porque senão eu mesma me apresento. Tá. Mas senão eu Oi. mesma me apresento. Não tem problema. Como eu estou em celular, eu não estou conseguindo mudar as telas e manter a fala. Tudo bem, Clau, fica tranquila. Vamos fazer assim? Pode ser eu mesma me apresento? Eu vou apresentar, Carlinha, só um minutinho. Então, Tá boa bom. tarde, né, a todas as pessoas presentes. Obrigada pelas participações dos alunos e das alunas. Obrigada, professora Claudiane, por toda a assistência aí que tem nos dado. E obrigada, né, professora Carla Moura de Paulo, que prontamente aceitou o convite a dar essa palestra para nós. Hoje a professora Carla vai falar sobre mudanças climáticas e biodiversidade, desafios contemporâneos. A professora Carla mais do que apta, né, a tratar do assunto. Ela é doutora e mestra em ciência ambiental pela Universidade de São Paulo, Procam USP, graduada em bacharelado em gestão ambiental da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, também da USP, né? Foi bolsista de doutorado pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para o desenvolvimento da sua tese sobre políticas de biodiversidade e mudanças climáticas, suas desarticulações e reflexos no Mato Grosso. Também foi bolsista de mestrado pela CAPES, quando desenvolveu a dissertação sobre planejamento e impactos ambientais do turismo no Pantanal. Foi professora dos cursos de História, Geografia e Biologia na Faculdade de São Paulo e atualmente é professora de pós-graduação da FMU e também professora na graduação da FMU nos cursos de licenciatura em Ciências Sociais, Geografia, História e Pedagogia. Foi pesquisadora no Centro de Ciência do Sistema Terrestre do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e atualmente é docente e com muito amor, alegria e fervor, né, Carla, que atua aí na docência do ensino superior. Agora eu entendi, abrindo um parênteses, que eu sempre né? que por que Carlinha fala tanto do Pantanal e gosta do Pantanal. Nós estamos com os pares, mas nem sempre, né, sabemos uma série de questões, a formação, né? Então, obrigada, Carla, e desejo aí uma excelente palestra. Isso, apresentação. Ah,
eu agradeço a oportunidade, né, quanto pelo meu Instagram, né, aqui nesse ambiente, né, agradeço principalmente a oportunidade e parabenizo também a coordenação do curso, né, junto com todos os seus professores que estão apoiando e muito na realização de todos esses eventos extremamente necessários para a gente discutir um pouquinho aqui esses temas atuais, né, os temas contemporâneos e a nossa relação com esses temas. É difícil trazer, às vezes, aqui para vocês no ambiente virtual, né, um modelo muito novo. Então, eu até falo, a gente está acostumado a entrar nas palestras, ver aquele auditório, né, cheio, dá sempre aquele friozinho na barriga, né? Quem não dá? E aí a gente entra aqui nesse ambiente virtual para falar computador público. Então, essa é a primeira vez que a gente está fazendo palestras nesse sentido, né? Pelo menos eu, e já está vindo desde o início do semestre conversando nas nossas aulas, né? Virtualmente, mas aulas síncronas, remotas, está sendo uma experiência bem interessante. E é isso, espero que seja bacana. Vamos dar início aos desafios contemporâneos. É bom lembrar que nós vamos falar em um nível, vamos dizer, em um nível, entre aspas, mais básico, para conseguir entender o que são esses desafios contemporâneos, né? O que nós estamos sendo colocados aí, o que significa essas mudanças climáticas, a sua relação com a biodiversidade. Estão falando que minha fala está travando. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a porta para ver se melhora o meu sinal de internet, tá? Por favor, se eu estiver travando, vocês me avisam. Tá tendo cortes no som, tá bom. Eu preciso abrir, fecharam a minha porta, eu preciso abrir a minha porta. Eu só peço desculpas, tá? Caso esteja com esses cortes no som, tá? Por conta que seja a internet não tá caindo, por conta do vídeo, tá bom, gente? Eu vou desligar o meu vídeo por aqui. Sumiu você também da tela, tá? Eu vou desligar por aqui, porque aí vocês só me ouvem, mas pelo menos vocês conseguem acompanhar a partir dos slides, tá bom? Eu vou ficar com o vídeo só aqui pelo celular, tá? Então, e uma tela tem slide, uma tela tem vídeo, ótimo, depois a gente tenta juntar tudo, tá bom? Acho que vai ser melhor. Bom, vamos lá. Então, primeiro, para entender um pouquinho o que é isso, né? O que são as mudanças climáticas, então vamos falar um pouquinho por que nós precisamos discutir essas relações de mudança do clima, né? Bom, por ser um dos maiores desafios que nós precisaremos, como sociedade, enfrentar no século XXI. Nós já chegamos a um nível, em termos de modificações do clima, né, em termos de emissões de gases de efeito estufa, num nível no qual não dá mais para voltar atrás. Então, nós sentiremos as suas consequências, mas precisamos nos adaptar a elas, né? E esse é um dos maiores desafios. E aí, existe uma relação muito importante para falar sobre biodiversidade, né? Por que falar sobre biodiversidade? Biodiversidade é questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência da diversidade de tipos de vida que existem no planeta. Na verdade, eu tenho interferência. Então, é melhor dar. Bom, mas questões de biodiversidade
questão relacionada à sobrevivência. Não só a sobrevivência humana, mas também a sobrevivência humana, né? E nós vamos ver isso mais para frente nos slides, durante a apresentação. Então, quando não dá para falar e manter o modo de vida que conhecemos atualmente, se aceitarmos simplesmente a perda dessa biodiversidade, né? Se aceitarmos que nós vamos atingir um nível global, enfim, de transformação no qual os habitats naturais assumindo os habitats naturais, logicamente, muitos dos serviços esses locais eles nos proporcionam também irão desaparecer, né? E nós veremos um pouquinho mais para frente quais serviços são eles, né? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu lembro quando eu estava na época de graduação, tinha uma relação de mudanças climáticas muito. O pessoal falava muito sobre mudanças climáticas. Não gostava do tema, eu falava, gente, esse tema tá na moda, enfim, não é muito para mim. Eu gosto de trabalhar com biodiversidade, eu gosto de trabalhar com conservação ambiental, né, com mato, enfim, entre aspas, né, com florestas, na realidade. Então, essa questão de clima não é exatamente para mim. E aí, a partir dessa questão, uma vez eu assisti uma palestra, nunca mais esqueci. Ele simplesmente falou, não adianta a gente queremos. Tá cortando o som de novo. Eu vou abrir minha porta de novo. Calma aí. Tá ótimo. Pessoal, tá melhor agora? Aqui no Blackboard tá melhor? Vou continuar, ver se vocês estão me ouvindo. E agora eu abri, talvez o sinal de internet melhore, tá bom? Vou continuar e vocês ainda cortando, né? Deixa eu mudar um pouquinho o computador de lugar, para ver se... talvez agora a gente melhore um pouquinho, tá bom? Eu mudei um pouquinho aqui o computador de lugar. O pessoal que está no sistema do Blackboard talvez melhore um pouco, tá? Bom, se começar a continuar cortando, me avisem, por favor, tá? Então, ótimo. Parece que melhorou, ótimo. Assim vocês só vão ter um sonzinho de fundo, que é a minha pequena, tá? Então já aviso para vocês, tá bom? Melhorou é isso, eu não posso deixar a porta fechada, tá? Bom, então vamos lá. Então, estava falando para vocês, né, essa relação de mudanças climáticas, ela não chamava minha atenção. E algo que eu sempre dizia era, poxa, na realidade, eu quero trabalhar muito mais questão sobre conservação ambiental. Até que um dia eu assisti uma palestra, né, foi onde caiu a ficha, um dos professores, ele falou exatamente assim, não adianta a gente se preocupar com questão de conservação ambiental se não dermos conta dessas relações de modificações do clima, porque a gente pode ter um melhor projeto de conservação, a gente pode ter excelentes parques nacionais, se na realidade pode chegar um dia onde, sei lá, a gente tem esses eventos climáticos extremos acontecendo e um incêndio de grandes proporções leva por água abaixo anos e anos de trabalho em relação à conservação ambiental, né? E foi nesse momento que me caiu a ficha da importância de trabalharmos com relações de mudanças climáticas. E infelizmente a gente vê isso hoje, né? A gente vê agora já esses incêndios de grandes proporções, né, que foi a fala dele há mais aí de 10, nossa, mais de 10 anos atrás. Já faz tempo, bem mais, quase 15 talvez, mas durante a minha graduação, e a gente vê isso acontecendo, então isso infelizmente a gente tem que lidar com questões sobre modificações do clima. E aí, vamos passar aqui o que são essas modificações do clima, né? Muita gente confunde, então esse meu slide ele traz uma pergunta, né? Mudanças climáticas é sinônimo de aquecimento global? Não. Então não confundam mudanças climáticas
aquecimento global. Existe uma diferença nessa relação. É óbvio que as modificações o aquecimento global ele está dentro das modificações do clima, mas não é só isso. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa que o globo vai aquecer, logo vai ficar tudo mais quente, né? E essas são as consequências das mudanças climáticas e ponto, né? Não. Quando nós falamos de modificações do clima, de mudanças climáticas, nós estamos falando de aumento na ocorrência de extremos climáticos. Então, nós estamos falando de aumento e intensificação dos fenômenos naturais. Então, o que eu estou falando com isso? Nós teremos secas cada vez mais severas, tempestades torrenciais cada vez mais intensas, teremos aí incêndios, enfim, que nós vemos atualmente, né, nesse ano, infelizmente, nós estamos tendo uma diversidade de casos de queimadas no mundo todo. Então, essa diversidade de casos de queimadas cada vez mais intenso também. Então, todos esses fenômenos naturais ao extremo. Então, furacões mais fortes, furacões onde antes não tinha, então agora a gente vai começar a ver também, tá? Tô vendo muita gente por aqui, né? Que saudades também, tô vendo muitos alunos, tanto aqui no Insta, quanto aqui no pessoal no chat, está me dando uma alegria bem grande, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Ex-alunos, colegas, familiares, né? Hoje a gente está juntando o bom do ambiente virtual, né? Numa palestra presencial a gente não consegue juntar todo mundo. Então hoje a gente está aí com um público bem bacana. Bom, então, o que seriam essas modificações do clima, né? E como que elas são ocasionadas? Bom, primeira questão que nós precisamos colocar aqui é que nós estamos falando de uma responsabilidade de fatores antrópicos, ou seja, fatores ocasionados pelo homem. Nós não estamos falando aí apenas de fatores naturais. Sim, existe uma discussão grande, né, sobre as mudanças climáticas estarem relacionadas com fatores naturais, mas nós estamos falando, nesse momento, principalmente, de fatores antrópicos que estão relacionados com a emissão de gases de efeito estufa, de GEE, ou seja, né, gases que na realidade possuem capacidade de alterar o clima do planeta como um todo, gases que possuem a capacidade aí de alguma maneira terem um processo de modificação atmosférica, tá? Esses gases, eles são principalmente o gás carbônico e o metano. Então, são principalmente, quando falamos de gases de efeito estufa, tem uma infinidade de gases, mas os que mais estão, os maiores vilões é o gás carbônico, por conta da quantidade que nós emitimos no planeta, e o metano, por conta da sua quantidade um pouco mais baixa que o gás carbônico, porém com uma alta capacidade de alteração aí na atmosfera, né, com uma alta capacidade de fazer esse efeito estufa. Bom, isso acontece por conta do quê? Do nosso modo de vida contemporâneo, né? Nós estamos estruturados, nós estruturamos a nossa sociedade a partir aí da ideia de consumo, a partir da ideia de aumento de consumo. Nós somos uma sociedade de consumo atualmente, né? E isso nos traz graves consequências. E quais são? Relação de produção industrial. Então, nós precisamos tirar do planeta matéria-prima, nós precisamos colocar essa matéria-prima dentro de um ambiente industrial aí, né, para sua transformação em mercadoria, e aí a gente vende essa mercadoria, usa por alguns momentos, geralmente poucos momentos, e descarta, né, joga fora. Só que a gente esquece que também não existe fora no planeta, né? Então a gente coloca em outro lugar dentro do nosso planeta, né? De preferência algum lugar que a gente não veja. Bom, nesse processo, nós ocasionamos degradação ambiental em todas as partes desse processo, porém, nós emitimos gases de efeito estufa, principalmente nesse processo de transformação industrial. Então, não fosse tantas coisas, né, que essa sociedade de consumo deseja e descarta, talvez não teríamos aí uma quantidade tão grande de gases sendo emitidos, sem dúvida, na nossa atmosfera.
Bom, então além disso, nós temos uma economia baseada no carbono, né? Tudo que nós fazemos, nós utilizamos carbono, a partir principalmente dos combustíveis fósseis. Então, as nossas fábricas emitem carbono, os nossos meios de transporte emitem carbono. Então, nós somos uma sociedade que se institui aí e se baseia no carbono. Tá? A partir disso, nós transformamos. Sim, a história das coisas é maravilhosa. Meus alunos por aqui já assistiram ou assistirão, né? Mas nós transformamos, então, nós estamos como base toda nós temos esse carbono como base de sustentação da nossa sociedade de consumo. Tá? Então, atualmente, nós somos uma ameaça global, na realidade. Então, nós estamos aqui como uma ameaça global por conta da maneira como nós utilizamos nossos recursos, a nossa natureza, né? Que nós já vemos como recursos naturais. Nós olhamos para a natureza já de uma forma antrópica, de uma forma a colocá-la a nosso favor, a colocá-la ao nosso uso. Então, nós já falamos recursos naturais, né, ao invés de meio natural. Tá? Eu realmente não gosto disso. Bom, e nessas consequências de modificações do clima, nessas consequências, quando eu falo que na realidade as modificações do clima elas vêm aí a partir da intensificação dos fenômenos naturais, né? Então não é só áreas mais quentes, mas são fenômenos cada vez mais intensos. Eu só vou relembrar um pouquinho para vocês, afinal nós temos uma memória muito curta, né? Nós temos uma memória aí, em termos de sociedade, que é realmente pequena. Claudiane, você levantou a mão? Acho que não. Bom, se quiser falar, Cláudia, fica à vontade. Mas eu acho que não. Sabrina também está levantando a mão. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no chat e aí a gente discute depois. Claudiane foi se deitar, tá bom? Aí a gente discute aqui no chat depois, tá bom? E se tiver alguma pergunta, algo do tipo, aí a gente discute, mas pode tocando, tá bom? A gente recupera essas perguntas. Bom, então, voltando aqui nesse nosso histórico, então o que nós temos nesse nosso histórico para relembrar um pouquinho? Eu peguei rapidamente, né, alguns fatos que ocorreram em termos mundiais, só fiz um levantamento bem rápido, tá bom? Não é nem para a gente analisar, enfim, é só para nós relembrarmos mesmo. Em 2003, por exemplo, de 7 anos para cá, né? Eu peguei um período de tempo 7 anos para cá. Em 2003, nós tivemos aí ondas de calor altíssimas na Europa, que matou pelo menos 35 mil pessoas, né? Entre eles, principalmente os mais idosos. Então, foi um calor muito, muito intenso, realmente, que aconteceu e que, por conta desse calor, outras doenças, enfim, foram desencadeadas ou pessoas que não estão habituadas a esse clima vieram a óbito, tá? Se nós relembrarmos também, em 2004 nós tivemos o furacão Catarina no sul do Brasil. Então nós nunca tínhamos visto realmente um furacão, né, dessa escala. Nós já tínhamos visto algumas coisas menores, mas nunca nessa escala. Tá? Nós tivemos também secas em 2004, em 2006, também no sul do Brasil. Seca intensa na Amazônia em 2005. Falando de furacão em grande intensidade, também em 2005, por exemplo, no Atlântico Norte, também furacões com grande intensidade, grande capacidade de destruição, que geraram também alguns refugiados ambientais. Então, nós sentimos agora, inclusive, o efeito disso, os efeitos sociais disso. Em 2013, por exemplo, nós tivemos um inverno europeu super rigoroso. Então, enquanto em 2003 nós tivemos um calor fortíssimo, 10 anos depois nós tivemos um inverno também extremamente rigoroso. Nós tivemos, por exemplo, um verão brasileiro também com altíssimas temperaturas em 2014. Inundações
super atípicas, também em 2014 no norte do Brasil, que não foi aí, não foi distinguida exatamente, né? Se foi por conta de algumas questões de construção de hidrelétrica, mas principalmente por conta de chuvas. Enquanto no Sudeste estavam sofrendo com falta de chuva. Então a gente estava, se vocês se lembrarem, em 2014 e 2015, nós estávamos passando aí por um momento de estiagem, né, por um momento de crise hídrica no Sudeste, que fez inclusive baixar de uma maneira muito preocupante o nível aí das nossas represas. E agora, em 2019 e 2020, nós estamos vendo incêndios de grandes proporções, tanto nos biomas brasileiros, quanto no mundo no geral. Então, nós estamos tendo esses grandes incêndios, né? Também está tendo aí, Caetano está colocando aqui, 2020, sim, começou com incêndios na Austrália, né? E aí, ao redor do mundo todo, tá? Então, na Europa, atualmente, em diversos locais, na Austrália, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja, existe, sim, uma relação entre todos esses eventos, né? A Cida está me perguntando se existe uma confirmação, né, entre as mudanças climáticas são em decorrência das ações do ser humano. Sim, nós temos diversos trabalhos, pesquisas científicas que relacionam as ações antrópicas por conta das emissões de gases de efeito estufa. Então, o clima ele muda ao longo de muito tempo. Então, em termos geológicos, nós temos essa mudança do clima. Atualmente, nós estamos sentindo efeitos da modificação do clima ocasionada pelas ações antrópicas, e ocasionada aí pelas emissões de gás carbônico. Então, para quem não conhece, nós temos um grupo internacional muito forte que vai discutir isso, tanto em termos científicos quanto em termos de políticas públicas, que é o IPCC. Então, podem buscar um pouquinho mais sobre os seus trabalhos, que faz um acompanhamento excelente, tá bom, dessa relação aí entre ações antrópicas e modificações climáticas, tá? Como eu falei aqui, hoje a gente vai conversar de uma forma um pouquinho mais superficial, porque nós estamos com um público muito grande, eu sei que muito desse público conhece pouco essa relação de mudanças climáticas. Então, é só para a gente conseguir fazer um link, a conexão entre modificações do clima e biodiversidade e desafios, principalmente em termos de políticas públicas. Tá? Bom, então, aqui continuando, vai ficar gravada assim, Ingrid. Bom, então o que nós temos que, se nós formos analisar todos esses eventos, de nada, imagina, todos esses eventos que nós colocamos, que eu acabei de mostrar para vocês em termos de histórico, eventos de secas extremas, eventos de ondas de calor, eventos de inundações, tempestades torrenciais, ou seja, são todos eventos que sobrecarregam, né, tanto o meio natural quanto a sociedade. São eventos que possuem consequências para as pessoas, para os governos, para as empresas, ou seja, não tem como você estar dentro de um grupo social que não será afetado pelas modificações do clima. Não existe essa possibilidade. Ela é para todos. Mas, obviamente, alguns grupos sociais vão sofrer mais e muito mais, né, porque possuem menor resiliência, possuem menor capacidade de se adaptar, ou mesmo, né, não apenas se adaptar, mas de lidar com as consequências. Mas em termos governamentais, o que acontece? Alguns recursos que seriam destinados para o desenvolvimento das nações ou para outros tipos de políticas, eles passam a ser realocados e eles passam a ser alocados aí para situações emergenciais. Então, temos que dar conta de algumas dessas situações emergenciais, né? Então, esses recursos, eles passam a ser alocados aí para resolver problemas, e seriam recursos, de repente, tirados de outras áreas, tá?
Bom, então, por que nós trabalhamos e nos preocupamos tanto com essas modificações do clima? Primeiro, para prever e diagnosticar tanto os riscos quanto os efeitos na natureza, porque isso passa a ser essencial para planejar as nossas ações, né, e principalmente para planejar ações que evitem alguns processos de degradação que seriam irreversíveis, tanto para o meio natural, quanto aí, tanto em termos de biodiversidade, em termos de ecossistemas, enfim, para nós tentarmos reverter essas ações ao ponto de não termos impactos irreversíveis para o meio natural. Tá? Eu vou juntar todas as perguntas, depois eu vou colocando, tá bom? Bom, e aí, esse diagnóstico, ele deve estar previsto nas políticas públicas, né? É para isso, inclusive, que essas políticas, elas precisam, deveriam ouvir a ciência, né? Uma das questões para que a ciência trabalha, é para dar respaldo para as políticas públicas, né? Claro que é para avançar o conhecimento, mas também para respaldar políticas. Infelizmente, poucas políticas elas efetivamente ouvem a ciência. É óbvio que existem sim muitas, né? Mas muitas das políticas elas estão aí, elas estão muito desconexas, nessa relação, com os resultados científicos. Então, existe uma necessidade grande, quando falamos de mudanças climáticas, de ouvir a ciência para considerar essa relação de políticas públicas, né? Bom, então esse diagnóstico ele deveria estar previsto, né? E aí ser pautados por estratégias de adaptação às modificações prognosticadas. Então, se nós já temos um diagnóstico, nós sabemos o que vai acontecer, o que nós precisamos? Nós precisamos ter estratégia para nos adaptar a essas modificações, para nos adaptar a essas ações que vão transformar o nosso meio. Isso são medidas de mitigação. Então, nós precisaríamos ter essas medidas, tanto de adaptação quanto de mitigação, né, para reduzir os impactos. Então, as de mitigação reduziriam esses impactos, quanto de adaptação para nos adaptarmos a eles. Né? Então, são algumas das consequências do porquê ouvir a ciência quando falamos em termos de mudanças climáticas, né? Para a gente não sofrer alguns ajustes bruscos. Eu não sabia que isso ia acontecer. Não, sabia sim. Porque há anos existem diversos relatórios científicos que nos trazem aí as informações de como será o clima daqui para frente e quais os riscos com esses eventos climáticos cada vez mais extremos. Então, nós sabíamos sim que isso ia acontecer. Nós não fazer nada. E aí é outra coisa, ou continuar na mesma lógica de consumo e social do que nós fazemos. Não dá para dizer que não sabíamos, porque em termos científicos, isso vem sendo estudado há muito tempo, né? E nos trazendo aí à tona por diversos relatórios internacionais. Bom, e aí uma das grandes consequências das modificações do clima, causas, uma das grandes causas das modificações do clima, principalmente aqui no nosso país, é o desmatamento. Então, se falamos de mudanças climáticas, se falamos de biodiversidade, não temos como não passar pelo desmatamento. Então, o desmatamento é uma das questões extremamente importantes de darmos conta, né? Bom, e aí só para vocês entenderem o que é esse desmatamento, é a transformação da área para algum uso alternativo de solo, pela supressão total da vegetação nativa, ou seja, eu retiro toda essa vegetação nativa e eu transformo essa área, né? Eu tenho uma modificação de uso do solo. Quando eu falo de vegetação nativa, eu posso estar falando tanto de florestas, quanto de capoeiras, quanto de diversos biomas, vegetações rasteiras, campos, enfim, do cerrado, eu posso estar falando da Amazônia, eu posso estar falando da Caatinga. Então, quando eu falo de desmatamento, eu estou falando da supressão dessa vegetação nativa, diferente de quando eu estou falando de desflorestamento. Vocês podem já ter ouvido falar desse conceito também. Aí sim eu estou falando apenas de floresta, tá? Só para vocês
entenderem qual que é a relação de uma coisa e de outra, tá? Tem gente me perguntando se essa aula vai ficar gravada. Vai sim, pessoal. A gente está gravando aqui no sistema institucional da FMU. Eu também estou gravando pelo meu Insta, depois eu pretendo divulgar, se tudo der certo, né? A primeira vez que eu gravo sozinha, mas aqui no sistema pelo Blackboard vai ficar gravado com certeza, tá bom? Bom, então, muitas vezes nós temos essa retirada da cobertura vegetal por conta, principalmente, de fins agrícolas, fins pecuários ou de expansão urbana. E aqui nos nossos biomas, nós temos, principalmente, essa relação agrícola e pecuária quando a gente fala de Amazônia e Pantanal. Recebi um comentário super querido aqui, eu preciso ler, né? Fala muito atual e necessária. Parabéns, professora Carla. É professor, né? Eu sempre, professor Gerardo, obrigada pela participação. Até fiquei aqui, emocionou agora, né? Ter você aqui na nossa plateia. Que bom, Gerardo, obrigada. Bom, então vamos continuar por aqui. Então, por vezes, a supressão de determinadas áreas de vegetação nativa, ela também é estimulada por políticas públicas e projetos. Quando a gente não tem nem como não falar isso, né? Infelizmente, dá até vergonha, mas não tem como não falar isso. Quando a gente tem aí um Ministério do Meio Ambiente que conduz a questão em termos de a política agora é passar a boiada, obviamente, né, nós teremos consequências em termos de desmatamento. Obviamente, nós teremos consequências em termos de aumento de queimada, né? E, obviamente, isso irá se refletir numa relação com as modificações do clima. Então, é preciso fazer esses links, é preciso fazer essas conexões para nós entendermos em que ponto nós estamos, né? Qual que é o cenário atual, qual que é o cenário brasileiro, qual que é o cenário mundial e o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quando eu falo de modificação do clima, quando eu falo de biodiversidade, quando eu falo de desafios, sim, a Ana Flávia está falando quando o presidente fala o que falou hoje na ONU, sim, né? Quando a gente coloca a culpa, por exemplo, que foi o caso, em populações tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quando na realidade, se a gente pega os dados do INPE, por exemplo, aliás, nós vamos passar aqui na nossa palestra nesses dados para vocês entenderem, nós estamos falando de focos de incêndios que começam em grandes fazendas, então a gente está falando de agronegócio. Se está lá a imagem de satélite comprovando que esses focos começam em grandes fazendas, não dá para culpar para populações tradicionais, né, pessoal, pelo desmatamento e pelas queimadas, não dá. Bom, mas continuando por aqui, o que seria biodiversidade? Só para a gente entender um contexto geral, biodiversidade é diversidade da vida. Quando nós estamos falando de conservação da biodiversidade, nós estamos falando da diversidade de vida que existe no planeta, não só humana, mesmo porque se não existe uma diversidade de vida no planeta, não tem sobrevivência da nossa espécie humana, não tem como. Então, nós precisamos aí entender que biodiversidade, por que nós protegemos a biodiversidade, né? Nós, entre aspas, protegemos, né? Na realidade, nós não protegemos, infelizmente, mas por que deveríamos manter a biodiversidade no meio natural? Primeiro, por um direito de existência, né? Uma ética ambiental. Assim como nós temos o direito de sobreviver nesse planeta, outras espécies também possuem esse direito. Então, esse é uma primeira questão. E depois, uma visão antrópica, né, uma visão aí até quase que, entre aspas, quase utilitarista, por conta dos serviços ecossistêmicos gratuitos que essa biodiversidade nos presta. Então, nós temos, por exemplo, uma infinidade de serviços ecossistêmicos que nós, seres humanos, não fazemos. E se fizermos, vai custar muito caro. Ou seja, vai mexer no bolso. Então, se você se preocupa também com essa relação econômica, se a preocupação é única econômica, então também é melhor começar a olhar para a conservação da biodiversidade, porque vai mexer no bolso, né? Existem diversos serviços ecossistêmicos que não entram na conta do nosso capital, aí não entram na conta do nosso PIB, mas que a natureza nos presta e que se nós tivermos que fazer, ou não temos condições, ou vai sair caro demais. Por exemplo,
as minhocas para regeneração do solo, né? As abelhas para polinização. Imagina o custo e, enfim, a extinção em massa que ocorreria e que estamos em risco de acontecer com a diminuição das abelhas. Algumas bactérias que fixam nitrogênio para que as plantas possam aí sobreviver e fazer todo o seu processo, né? As aves e mamíferos que dispersam sementes, alguns grandes predadores, né, que mantêm a cadeia alimentar e por isso dá o nosso equilíbrio ecológico, a própria absorção de gás carbônico pelas plantas, né? Então as plantas, acho que todo mundo aprendeu aqui no ensino fundamental, as plantas fazem fotossíntese, elas pegam gás carbônico e liberam oxigênio, né? Então, olha só que máximo que elas fazem por nós, né? E olha só o que nós fazemos, a gente queima as florestas, então não é muito inteligente. Bom, os rios voadores da Amazônia, então esses rios voadores que trazem umidade aqui para o sudeste, para o sul do país, então os rios voadores eles são extremamente importantes para serem colocados. Então, muita gente não sabe ou não compreende esse conceito de rios voadores, né? A floresta tropical úmida, ela leva toda essa umidade para a atmosfera, e por conta de correntes atmosféricas, essa umidade, ela é trazida aqui para o sul e para o sudeste, e faz, por exemplo, com que chova aqui no nosso território, né, da onde eu estou, né? Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma ligação extremamente forte. Bom, assim como ela traz umidade de ar, ela também traz, por exemplo, fuligem, né, de fumaça atualmente por conta das queimadas. Então, algo muito triste a ser considerado. Tá? Bom, e outra relação que nós temos por aqui, que é importante fazer uma conexão, São Paulo, por exemplo, poderia ser deserto se nós não tivéssemos a Amazônia, se nós não tivéssemos toda essa influência atmosférica, essa massa de ar atmosférico que é trazido por conta da existência da nossa floresta. Nós estamos na mesma faixa geográfica de alguns desertos, aí tanto na África quanto aí na Austrália, nós estamos na mesma faixa. Então, a possibilidade seria muito grande de sermos deserto aqui em São Paulo. Tá? E aí, para entender em termos de mudanças climáticas e perda de mudanças climáticas, o que é isso, né? É como retirar ao acaso alguns rebites de avião. Quem fala isso é o Diamond no seu livro Colapso. Então, essa retirada ao acaso de alguns rebites de avião. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer. Se eu perder a espécie XYZ, eu não sei exatamente o que vai acontecer. É como se eu fosse lá no avião e, sei lá, retirasse uma porquinha, um parafuso da sua asa, e aí falasse, pessoal, todos prontos para embarcar, né? Quem vem comigo? Eu não iria. Se eu soubesse que faltam peças nesse avião, eu não embarcaria. E eu acredito que a maior parte de vocês também não, né? Aqueles que não têm uma relação aí de riscos extremos, não entraria nessa jornada. Então, por que a gente entra na jornada de redução de biodiversidade? Né? Por que a gente ainda coloca o consumo acima da conservação ambiental? Essa é uma das questões, essa é uma das perguntas a nos fazermos em termos de sociedade. Um minutinho para água, pessoal. Não sou nada sem beber água. Bom, continuando aqui, só para vocês entenderem, mudanças climáticas, tudo a ver com biodiversidade. Sim, hidratação é tudo, sem dúvida. Bom, então, quando nós estamos olhando atualmente para essa relação de modificações do clima, o Brasil ele contribui em termos mundiais para essa modificação do clima por conta das queimadas. Isso não é de hoje. Isso já é de muitos e muitos anos. Então, aí já vem de diversos governos a queimada na Amazônia, mas o que nós estamos assistindo é um aumento disso. Isso é muito preocupante. Então, não é de hoje que o Brasil contribui
tem aí a sua contribuição em termos de modificações do clima por conta das queimadas. Porém, nós tivemos, por exemplo, nesse ano, as queimadas na Amazônia, elas tiveram um aumento de 9% em relação a 2019, sendo que em 2019 nós já tivemos um índice extremamente alto nessa relação de queimadas. As queimadas do Pantanal, por exemplo, os focos de incêndio, eles cresceram 182% em relação a 2019. Então, é um valor altíssimo. Nós nunca vimos tanta queimada assim durante um curto espaço de tempo no ecossistema, aí no bioma pantaneiro. Então, são dados que realmente assustam, se pensarmos em seus efeitos, em suas consequências. Eu ia compartilhar minha tela aqui para vocês, com algumas imagens e alguns dados do INPE. Eu não vou compartilhar por conta do horário, que a gente está quase no horário, né? Seria até às 19. Eu sei que depois muitos de vocês que estão aqui têm aulas às 19. Então eu não vou compartilhar para não me estender muito. E também por conta para não travar aqui, já que nós estamos com 151 participantes aqui no Blackboard. Então para não ficar mudando de uma coisa para outra. Mas eu sugiro vocês a darem uma olhada e eu vou pôr o link aqui no nosso chat. Sugiro vocês a darem uma olhada nesses dados do INPE para entender um pouquinho. Aqui vocês vão ter gráfico, vocês vão poder mudar por bioma, enfim, dá para dar uma brincada bem legal. Não precisa ser nada muito específico para conseguir entender esses gráficos e essas tabelas, para conseguir entender os focos de incêndio na Amazônia e no Pantanal. E principalmente tem um mapa bem legal, logo quando a gente entra, que é um mapa de fumaça. Ele nos mostra como que essa fumaça ela está vindo aqui para o Sudeste, né? Então, nós podemos não sentir as consequências na hora que respiramos, né? Nós podemos não sentir essas consequências, mas porque ela está numa camada aí muito mais acima, mas essa fuligem, essa neblina a gente está vendo. Então, como que isso nos traz, né? Assim como a Amazônia ela nos traz em termos de rios voadores, né? Ela nos traz atualmente também em termos dessa relação, enfim, da fuligem vinda por conta da alta intensidade das queimadas atmosféricas. Bom, e aí quais são seus efeitos e consequências, né? Então, pensar em termos de perda de biodiversidade, em termos de serviços ecossistêmicos que estamos perdendo, em termos de biomas naturais, vidas como um todo, então essas vidas desses animais que importam, sem dúvida, e também toda essa estrutura, essa manutenção de serviços ecossistêmicos, é isso que nós estamos perdendo. Então, e nós estamos perdendo isso por conta do quê? Por conta principalmente de uma lógica de degradação ambiental, de uma lógica aí que nos faz colocar algumas questões em termos de produção agrícola muito acima do que questões de conservação ambiental. Só que nós não entendemos que isso, a questões sobre biodiversidade deveria ser o caminho para o desenvolvimento do Brasil, para um desenvolvimento efetivo do Brasil. Então, quando a gente fala de questões sobre biodiversidade, essa deveria ser o caminho aí para um desenvolvimento, não vou falar sustentável, né? Mas se quiserem usar esse termo, tá? Em termos de Brasil. Bom, e aí, só para a gente entender um pouquinho, eu coloquei uma síntese aqui no slide, mas ele estava em tabela, acho que ele mudou quando veio aqui para o Blackboard. Então, só para a gente já ir finalizando, né? A ideia era que seriam até às 7 horas, então só para a gente finalizar essa nossa lógica de raciocínio. Quando a gente coloca em síntese, mudanças climáticas, um processo que vem sendo acentuado nas últimas décadas devido às ações antrópicas, devido às ações do homem.
que causa impactos tanto no meio natural quanto nas estruturas sociais. Então, a gente tem tanto impactos ambientais quanto sociais. Nós temos a biodiversidade ameaçada, o que aumenta o risco de desaparecimento e extinção de espécies, né? Como nós vamos lidar com essas alterações do clima? Primeiro, minimizar suas causas e adaptar-se aos seus efeitos. O que significa isso? Reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduzir consumo. Quando eu falo de reduzir emissão de gases de efeito estufa, eu estou falando diretamente de uma lógica relacionada à redução de consumo. Ter políticas públicas para regular as atividades que sejam impactantes e também propor soluções em diferentes escalas governamentais. Já passou da hora das políticas públicas elas serem efetivas para a conservação dos nossos biomas brasileiros. E não para as políticas públicas, atualmente elas se dispersam, né? Parece que elas estão fugindo, enfim, a gente fica dando desculpas em termos de políticas, né? Mas, na realidade, a gente está até colocando aqui, né? A Gina colocou que é preciso urgente um estudo como produzir alimentos sem tantos prejuízos. Tudo eles são feitos em termos de mitigação de mudanças climáticas, né? Como que a agricultura ela pode se adaptar a isso, né? Então a gente já tem muita coisa relacionada a isso. Nós não precisamos apenas de modelos de monocultura, que é o tipo de modelo que nós escolhemos em termos de sustentação, principalmente para sustentar o PIB, né? Nós temos outros modelos agrícolas que seriam capazes de produzir alimentos também para uma grande parte da população. Não para todos, né? Porque esse alimento também não chega para todos, né? Bom, e aí, em síntese, uma nova e urgente lógica de desenvolvimento e crescimento econômico. Nós precisamos considerar que o atual modelo ele é incapaz de sustentar o equilíbrio entre a existência de diversas formas de vida presentes no planeta e a justiça social. Não dá. O nosso atual modelo econômico de crescimento, que só visa esse crescimento sem contabilizar os prejuízos socioambientais, ele não vai sustentar a existência de diversas formas de vida. E aí, se tivermos perca das diversas formas de vida, que é biodiversidade, nós teremos impactos sociais negativos diretos. Então, isso tanto sociais quanto econômicos para toda a população. Então, grande parte dos atuais impactos socioambientais está relacionado com a atual racionalidade, com a racionalidade econômica, que na realidade coloca sempre essa questão do crescimento, acima aí e ultrapassando realmente, ultrapassando qualquer questões, muitas vezes, de justiça socioambiental. Então, enquanto tivermos essa lógica de uso degradante do nosso meio natural, nós teremos, sim, impactos relacionados a modificações do clima, impactos relacionados à biodiversidade. Bom, só para a gente tentar ir finalizando aqui tem um gráfico, né? Um desenho, não é nem um gráfico, é um não é nem um organograma, mas é só para desenhar para quem ainda não entendeu. Então, eu até vou mostrar aqui a nossa relação, entender um pouquinho sobre essa relação de mudanças climáticas. Então, estou falando do quê? Eu estou falando de intensificação de eventos climáticos extremos, que causam impactos na biodiversidade e que vão causar impactos nas condições de sobrevivência humana, né? Então, nós estamos falando aqui impacto nessas duas questões. Então, tanto na biodiversidade quanto na sobrevivência humana, que se reflete em termos de políticas públicas, ou deveriam se refletir em políticas públicas e ações sociais. Quais são as ações sociais? Redução de consumo. A gente está falando aqui, sim, o mundo quer que sejamos grande produtor de alimentos, né?
mas existe forma de sermos grandes produtores de alimentos, tá? Sem necessariamente consumir a Amazônia, né? Sem queimar a Amazônia. Nós já queimamos o cerrado para isso. Nós temos diversas áreas degradadas no cerrado que foram utilizadas até o extremo, até elas não conseguirem produzir mais e que são abandonadas, deixadas para trás, para cada vez mais serem conquistados novos territórios ao norte do nosso país. Então, cada vez mais a gente avança com esse. Tem até algo bem legal, em termos didáticos, que é o arco do desmatamento. Então, cada vez mais o arco do desmatamento avança e consome as nossas florestas. Tá? Bom, e muito do que a monocultura produz não é alimento. São commodities para muitas outras coisas. Né? Então, muitas vezes, numa grande maioria, a gente produz aí commodities, outras coisas que não necessariamente vão ser alimentos diretos para essa população, né? Então, também a escolha do que produzir. E sim, o Caetano está colocando, nós podemos ser grandes produtores de alimentos sem monoculturas tão agressivas, sem dúvida. Nós não precisamos dessa lógica intensiva aí de transformação de uso do solo. Nós temos uma diversidade, só para citar aqui muito rapidamente, por exemplo, sistemas agroflorestais que podem ser usados tanto na recuperação aí de áreas degradadas, né, quanto na produção de alimentos. Então, nós temos outras lógicas que podem nos colocar, né? Sim, Camila, enquanto a produção ela ser destinada à pecuária apenas, enquanto a produção ela ser destinada aí a essa criação principal, né, não haverão políticas públicas que deem conta, realmente, quanto a gente priorizar algumas questões, e aí principalmente priorizar uma relação degradante com o nosso meio, não haverá políticas públicas que dê conta, né? Bom, então aqui, continuando, na realidade, já indo para o fim, eu trouxe aqui para vocês só para gente entender aqui um pouquinho, e já indo para o fim, para gente pensar, né, na nossa relação, o que seriam como que essa questão de mudanças climáticas também está presente aí, né, em diversos momentos. Eu trouxe para a gente analisar aqui, eu vou colocar uma música para finalizarmos já no local. Eu queria, na realidade, falar um pouco mais, mas tem que ter espaço para as perguntas e tudo mais. Eu vou compartilhar minha tela agora, só para vocês conseguirem compartilhar o áudio também. E aí, para a gente já indo para o fim. E como que eu encerro essa palestra? Não teria uma forma diferente de encerrar essa palestra fazendo vocês refletirem com essa música do Lenine. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu coloquei a letra no slide, mas ficou muito pequenininho. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção na letra, tá? Só para a gente finalizar de um jeitinho mais gostoso. Não vou cantar, né? Porque não canto bem. Eu falo muito melhor do que canto. Afinal, eu costumo brincar, né? A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Como eu não sei cantar, estou aqui trabalhando. Brincadeira, né? Porque cantar também trabalha-se muito. Mas vamos lá. Espero que vocês gostem. Calma aí que vocês estão vendo que ele tá arrumando aqui. Gente, eu vou cancelar o meu áudio para não ficar dando. Éramos uma
apocaliptos de meros hips com um falso alarme. Economistas, médicos, políticos apenas nos tratavam com escárnio. Nossas visões se revelaram válidas e eles se calaram, mas é tarde. As noites estão ficando meio cálidas e um mato grosso de chamas longe arde. O verde em cinza se converte logo, logo. É fogo, é fogo. Éramos uns poetas loucos, místicos, usamos tudo que não era ação. Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão de que valeu, em suma, a suma lógica do máximo consumo hoje em dia, de uma bárbara marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia. Há só um sentimento que é de dó e de maluco. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Doce, morada, bela, rica e única, dilapidada só como se fosses a mina da fortuna econômica, a fonte eterna de energias fósseis. O que será com mais alguns graus Celsius de um rio, um Havaí ou um Recife? Ou um ilhéu ao léu clamando aos céus se os mares subirem muito em Tenerife? E dos sem água, o que será de cada súplica, de cada roubo? É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. É fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Tanta parte do Ártico à Antártida deixando essa marca no planeta. Aliviemos já a pior parte da tragédia anunciada com trombeta. O estrago vai ser pago pela gente toda. É foda, é fogo, é fogo, é fogo, é fogo, é a vida em jogo. É foda, é fogo, é fogo, é fogo, é foda, é a vida em jogo. Bom, gente, não tem como não terminar com música. Então eu vou voltar aqui para os meus slides. Espero que vocês tenham prestado atenção na letra da música. Então ele nos relaciona, assim, a música é maravilhosa. Obrigada. Aí ele relaciona muito bem o que está acontecendo. Essa música já faz tempo, não é de agora, tá? O álbum do Lenine é de 2008, mas ele nos traz aí já uma relação, uma preocupação aí, né, com essa questão. E é com isso que eu encerro, tá? Então, quem quiser depois ver a letra da música, procura um pouquinho. É Fogo, do Lenine. E é assim que eu encerro a nossa palestra de hoje. Então, é isso, né? É a vida em jogo. Quando a gente fala de biodiversidade, de mudanças climáticas, é isso que a gente está colocando em jogo. É a nossa vida e a vida de diversos animais no planeta. Pessoal, eu que agradeço. Aqui estão algumas referências bibliográficas que eu usei aqui no slide. Eu que agradeço a presença de vocês. Tinha algumas perguntas, eu já fui colocando. O nosso limite é até às 7 horas. Então, a gente já vai encerrar por aqui. Eu peço desculpa pelas perguntas que eu não consegui colocar, mas
Sim, o William está colocando aqui que existem algumas estratégias e possibilidades de educação ambiental como um eixo estruturante para a sociedade no geral. Sim, existe sim. A gente pode discutir mais isso depois. Só um minutinho. Vai ficar salvo aqui, mas também depois a gente, se vocês quiserem me enviar perguntas, alguma coisa assim, eu me disponho, de repente, não tenho muito tempo, mas eu tento, lá no meu Instagram, então ele foi por lá também, então vocês podem mandar mensagem por lá, a gente pode continuar conversando por lá, tá? Talvez não hoje, mas vocês podem mandar perguntas no chat de lá. É Mamãe de Pijama, onde eu falo um pouquinho sobre as relações maternidade, sobre as relações também do futuro, né? Como serão o futuro para as nossas crianças. E aí vocês podem me mandar por lá, que fica mais fácil, tá bom? E a gente continua também por lá. Obrigada, Camila, pelo link. É isso mesmo. E aí a gente continua também por lá, tá bom? Conversando um pouquinho mais, porque aqui o nosso tempo está escasso, e eu preciso liberar vocês para as outras professoras e professores, né? Tá bom? Eu sei que muita gente já saiu, e eu realmente preciso liberar vocês para as aulas, tá bom? Beijos! Beijos para todos. Boa noite a todos. Obrigada, muito obrigada. Eu que sou grata aqui pela vivência com vocês. Assim, reflexões extremamente necessárias. Obrigada. Eliseu, ótima citação aqui de Leonardo da Vinci, né? Até uma próxima. Foi muito bom reencontrar muitas de vocês, né? Então, muitos que eu reencontrei. Sim, faltou a pequena, Stephanie. Hoje tem quase uma comitiva para dar conta, né? Tá bom? Mas que bom que vocês gostaram. Pessoal, é isso, tá? Eu encerro por aqui. É muito necessário mesmo, sem dúvida. E a gente continua conversando. Se vocês quiserem me mandar, enfim, mensagens por lá com temas pra gente, ou perguntas que ficaram não sendo questionadas, que não deu tempo de eu falar um pouquinho, podem, sem dúvida, tá bom? Me mandar por lá, que aí a gente continua conversando, tá bom? Eu que agradeço, Mari. Sim, super importante falar sobre isso. Até mais, pessoal. Até, foi um prazer estar aqui com vocês.